Israel era escravo no Egito. Deus os libertou da escravidão. Depois eles chegaram até o Mar Vermelho, onde se viram entre o mar e os egípcios que vinham atrás deles. Deus abriu o mar para o povo de Israel passar. Após atravessarem o Mar Vermelho, eles reclamaram que não havia comida. Deus lhes deu o maná. Depois reclamaram que não havia água. Deus disse a Moisés para que ferisse a rocha e dela sairia água para o povo beber. 3 meses depois de terem saído do Egito, os israelitas chegaram no Monte Sinai. Deus prometeu ao povo que se eles ouvissem a voz do Senhor e guardassem os seus mandamentos, eles seriam a propriedade particular de Deus e um reino de sacerdotes. E os israelitas responderam: tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Lá no Sinai, eles receberam a lei, eles construíram um tabernáculo, e aquele que era um povo, agora era uma nação, com um código legal, um centro de adoração, um conjunto de rituais e sacrifícios e um calendário de festas dedicadas a Deus. Só faltava uma coisa: chegar na terra prometida. Aquela terra que Deus havia prometido dar a Abraão e sua descendência. Tudo estava indo bem. Pois é. Só que o livro de Números vai nos mostrar que aquela que deveria ser uma jornada de poucos dias, por causa da rebelião e da desobediência de Israel, se transformou numa peregrinação que durou 40 anos pelo deserto. Roda a vinheta, vamos para a aula! Estudantes da Bíblia, hoje nós vamos aprender o que a Bíblia diz sobre o livro de Números. Antes de começar a aula, não se esqueça, curta o canal, se inscreva, ative o sininho para você receber as notificações assim que a gente publicar os vídeos. Ao contrário de Levítico, que é um livro que abrange um período de 50 dias, o livro de Números cobre 38 anos, desde o primeiro censo que foi feito em Israel, até o momento que eles chegaram lá nas campinas de Moabe, acampados de frente para Jericó, mas ainda a leste do Rio Jordão. De todos os 5 livros do Pentateuco, Números é o mais triste deles, porque ali nós vemos que a incredulidade, a impaciência, o descontentamento do povo de Israel para com Deus fez com que eles peregrinassem 40 anos pelo deserto, algo que não era necessário. Não se levaria tanto tempo desde o Egito até Canaã. Bastava apenas confiar nas promessas de Deus. Números vai nos mostrar 2 gerações de israelitas. A primeira eram aqueles que haviam saído do Egito, que haviam visto os sinais do Senhor ali no Egito, que haviam atravessado o Mar Vermelho, recebido a lei, construído o tabernáculo e também visto os primeiros milagres do Senhor ali no deserto. A outra geração são os filhos destes que haviam saído do Egito. Muitos deles que nasceram no deserto, que viram a desobediência, a rebelião de seus pais e caíram nos mesmos pecados e chegaram nas campinas de Moabe, prestes a entrar em Canaã. Qual é a primeira coisa que nós vemos no livro de Números? Números, é claro. O livro possui 2 grandes censos. O primeiro está logo no capítulo 1, quando todos os homens de 20 anos para cima foram alistados para o serviço militar. Os levitas, por causa das suas outras obrigações, não foram contados. O segundo censo nós encontramos no capítulo 26, quando aquela primeira geração já havia morrido no deserto e uma outra geração é contada também de 20 anos para cima para o alistamento militar. Após o alistamento do capítulo 1, nós vemos nos capítulos 2, 3 e no capítulo 10 a ordem que os israelitas deveriam acampar ali no deserto e a ordem que deveriam marchar pelo deserto. A gente vê aqui nessa ilustração como ficava montado o acampamento de Israel no deserto. Perceba que o tabernáculo ele ficava sempre montado no meio do acampamento e a entrada para o tabernáculo tinha que estar voltada para o leste. Para o leste ficavam acampadas 3 tribos, Judá, Issacar e Zebulon. Ao sul, Ruben, Simeão e Gade. A oeste, Efraim, Manassés e Benjamim, e ao norte, Dan, Asser e Naftali. A tribo de Levi, de onde descendiam os levitas, eles acampavam mais próximos do tabernáculo. Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Deles descendem os sacerdotes e levitas. Arão, por exemplo, era coatita, assim como seu irmão Moisés. Então, Moisés, Arão e as suas famílias ficavam ali acampados próximos do tabernáculo para o lado leste. Os coatitas, descendentes de Coate, ficavam acampados ao sul. Os gersonitas, descendentes de Gerson, ficavam a oeste. E os meraritas, descendentes de Merari,
ficavam acampados ao norte. Ao marcharem pelo deserto, a arca ia à frente das tribos de Israel. Os coatitas eram os responsáveis por levar os móveis do tabernáculo. Moisés, Arão e os seus filhos acompanhavam a arca indo à frente da nação de Israel. Atrás deles vinham as tribos de Judá, Issacar e Zebulon. Depois vinham os gersonitas e os meraritas com as armações do tabernáculo. Após os levitas gersonitas e meraritas, vinham as tribos de Ruben, Simeão e Gade. Depois vinham os outros grupos de coatitas, com os outros móveis do tabernáculo, o altar de holocausto, a bacia de bronze, o candelabro, o altar de incenso e a mesa com os pães da proposição. Uma coisa importante é que os sacerdotes, filhos de Arão, eram eles que desarmavam o tabernáculo e cobriam todos os móveis do tabernáculo para serem transportados. A arca, o altar de incenso, o altar de holocausto, a bacia de bronze e os demais móveis, todos só podiam ser transportados quando estivessem cobertos. E só depois de todos os móveis do tabernáculo cobertos é que os coatitas podiam carregá-los pelo deserto. Era importante que quando os coatitas chegassem no local onde o Senhor ia dizer para eles armarem o acampamento, que o tabernáculo já estivesse montado, para que os coatitas chegassem e só colocassem ali os móveis. Após os coatitas que levavam os outros móveis do tabernáculo, vinham as tribos de Efraim, Manassés e Benjamim. Fechando o grupo na retaguarda, as tribos de Dan, Asser e Naftali. No capítulo 4, nós vemos que eram os levitas de 30 a 50 anos que podiam cuidar das coisas do tabernáculo. No capítulo 5, nós temos o registro de algumas leis. E no capítulo 6, nós vemos o voto de Nazireu. O nazireado era um voto de consagração ao Senhor, que podia ser feito por um homem ou por uma mulher. Havia algumas regras que o nazireu deveria observar. Primeiro, o nazireu não podia tomar vinho, nem comer uvas ou beber outra bebida forte. Segundo, o nazireu não podia cortar o cabelo. Terceiro, o nazireu não podia tocar num cadáver. O capítulo 6 termina com a famosa bênção de Arão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Era uma tríplice bênção, invocando a Deus, a proteção, a graça e a paz sobre a nação de Israel. Capítulos 7, 8 e 9 falam das ofertas que foram trazidas pelos líderes das tribos na consagração do altar de holocausto, a consagração dos levitas para auxiliarem os sacerdotes e a comemoração da Páscoa, em memória da noite em que o Senhor livrou o povo de Israel da escravidão do Egito. No capítulo 10, cerca de 3 semanas depois daquele primeiro censo do capítulo 1, a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo. Era hora de partir. Todos sabiam como deviam marchar pelo deserto e sabiam qual era o destino, a terra prometida. E é a partir do capítulo 11 que as coisas começam a complicar. A impaciência, o descontentamento, a insatisfação tomou conta dos israelitas e dos estrangeiros que estavam com eles. Há um detalhe interessante no livro de Êxodo que às vezes passa batido nas nossas leituras. Quando o povo de Israel havia saído do Egito, a Bíblia diz assim: Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado e muitíssimos animais. Esse misto de gente eram os povos estrangeiros que estavam no Egito, mas que saíram junto com os israelitas. Eles eram o populacho que estavam no meio dos israelitas, com saudades das comidas do Egito, com saudades da vida no Egito, pedindo carne para comer, desprezando o alimento que Deus havia dado a eles. Esses estrangeiros incitaram os israelitas que fizeram coro à reclamação. Moisés quase jogou a toalha. Sentia muito pesada a responsabilidade de cuidar sozinho daquele povo. Era muita coisa para uma pessoa só. Moisés chegou ao ponto de preferir a morte do que continuar sozinho, ouvindo as reclamações e cuidando daquele povo. Deus então diz a Moisés que separasse 70 anciãos de Israel para que eles auxiliassem Moisés na condução do povo de Israel. Um versículo importante nesse capítulo 11 diz assim: Então descerei e ali falarei contigo. Tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Perceba,
Apenas depois que o Espírito Santo que estava sobre Moisés estivesse também sobre aqueles anciãos, é que eles estariam habilitados para ajudarem Moisés a conduzirem o povo de Israel. Servir a Deus é um privilégio de todos os cristãos, mas nunca podemos esquecer que servir ao Senhor não é algo que fazemos na nossa própria força, na nossa própria condição, mas sempre na dependência do Espírito Santo. O povo queria carne, Deus enviou codornizes. Eram tantas aves que acumulavam mais de 2 quilos de carne. E quando eles estavam ainda com aquela carne em suas bocas, Deus enviou uma praga terrível sobre o povo. Se no capítulo 11 foi o povo que reclamou com Moisés, no capítulo 12 a reclamação veio dos próprios irmãos de Moisés, Arão e Miriam. O pretexto para essa reclamação era que Moisés havia se casado com uma outra mulher. A verdade, porém, é que eles estavam com inveja da liderança de Moisés. Deus puniu Miriam com lepra. Moisés clamou a Deus pela sua irmã e ela teve que ficar 7 dias fora do acampamento de Israel até que ficasse curada. Chegamos a 2 capítulos muito importantes da narrativa de Números, capítulos 13 e 14. Depois de alguns dias andando pelo deserto, finalmente Israel estava na fronteira com Canaã, em Cádiz Barneia. 12 homens, um de cada tribo, foram enviados para espiar a terra e trazerem um relatório completo dela. Moisés pediu aos espias que trouxessem um relatório completo sobre Canaã, como eram as cidades, como era o povo que habitava ali e os frutos da terra, para saberem se era realmente uma terra fértil ou não. Os espias ficaram 40 dias observando Canaã e depois desses 40 dias voltaram com produtos da terra, provando que realmente o que Deus havia dito era verdade. A terra era extraordinária. Tudo parecia estar bem, mas o relatório dos espias não parou aí. Além de mostrarem os frutos da terra, os espias disseram que as cidades de Canaã tinham muros muito altos e os homens ali eram gigantes. Mesmo que eles quisessem, eles não iriam conseguir vencê-los, não iriam conseguir conquistar a terra prometida. 2 desses espias, Josué e Calebe, amparados nas promessas de Deus, tentaram animar o povo a seguirem adiante, pois Deus estava com eles. Deus havia prometido que a terra era deles, Deus iria cumprir a sua promessa. Mas a incredulidade e a rebelião de Israel fez com que eles não dessem o passo que precisavam para a conquista de Canaã. Eles choraram toda a noite, queriam nomear um líder para levá-los de volta para o Egito, falavam em apedrejar Moisés, Arão, Josué e Calebe. Deus então determinou que toda aquela geração incrédula morreria no deserto. Em Números 14, nós lemos assim: Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, e os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Além disso, Deus falou que os filhos deles, de 20 anos para baixo, eles é que entrariam na terra prometida. Assim como os espias ficaram 40 dias observando a terra, agora cada dia valeria por 1 ano. Ou seja, o povo de Israel iria ficar no deserto 40 anos, até que toda aquela geração perversa, incrédula, morresse. Capítulo 15 vai mostrar outras leis para Israel, e no capítulo 16 nós temos uma outra rebelião, desta vez fomentada por Corá, Datã e Abirão. A queixa de Corá era o monopólio do sacerdócio de Arão. Corá era um levita e também queria ser sacerdote. Datã e Abirão, que eram da tribo de Ruben, acusavam Moisés de prepotência e de ter falhado em conduzir o povo até Canaã. Na verdade, a rebelião daqueles homens não era contra Moisés ou contra Arão, mas era contra o próprio Deus. Todas as rebeliões de Israel nos 40 anos no deserto não eram contra Moisés ou Arão, mas eram contra o próprio Deus. E foi Deus quem resolveu aquela questão. Deus abriu a terra. Corá, Datã, Abirão e tudo que pertencia a eles foram tragados pela terra e desceram vivos até o Sheol. O capítulo 17, ainda nesse clima de murmuração contra Moisés, contra Arão, nos mostra como Deus colocou um ponto final nessa murmuração. 12 bordões foram colocados ali no tabernáculo.
o bordão que Deus escolhesse iria florescer. No dia seguinte, Moisés foi ao tabernáculo e o bordão de Arão é que tinha florescido. Não havia mais possibilidade de contestação. O sacerdócio pertencia a Arão e aos seus descendentes. Capítulos 18 e 19 mostram os deveres dos israelitas para o sustento dos sacerdotes e dos levitas. Quando Israel entrasse na Terra Prometida, cada tribo teria um território próprio, menos a tribo de Levi. O Senhor era a herança dos sacerdotes e dos levitas. Para sustento dos sacerdotes, o Senhor deu as sobras das ofertas sacrificiais das primeiras crias e dos primeiros frutos. Os levitas receberiam o dízimo de todas as ofertas dos israelitas. Eles, por sua vez, entregariam o dízimo dos dízimos para os sacerdotes. O sacrifício da novilha vermelha era a solução para os casos de contaminação por contato com o cadáver. Capítulo 20 é um marco no livro de Números. 3 coisas importantes acontecem nele. Primeiro, mais um ato de murmuração de Israel. Não havia água para beber. Deus disse para Moisés falar à rocha, e dela sairia água para o povo beber. Porém, Moisés feriu a rocha 2 vezes. Saiu água. Mas o Senhor disse a Moisés que aquele ato, que Deus chamou de um ato de incredulidade, faria com que Moisés não entrasse na terra prometida. Quem levaria o povo a conquistar Canaã não seria Moisés, seria o seu servo, Josué. Caminhando pelo deserto, os israelitas chegaram na fronteira de Edom. Os edomitas eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom, pedindo permissão para que eles passassem pelo seu território. O rei de Edom recusou, e os israelitas tiveram que contornar o seu território. Ao chegarem no monte Or, Deus ordenou que Moisés, Arão e Eleazar subissem ao monte. Ali, Arão morreu e Eleazar assumiu a função de sumo sacerdote. No capítulo 21, nós temos mais uma triste história desta fase de Israel andando pelo deserto. Mais uma atitude de rebelião contra Deus. Os israelitas, descontentes com o maná, Deus então enviou serpentes, que com suas picadas mataram muitos israelitas. Eles correram para Moisés, pediram a ele que intercedesse a Deus para que aquelas serpentes fossem embora. E Deus ordenou a Moisés que construísse uma serpente de bronze e a colocasse numa haste. No versículo 9, nós lemos assim: Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. A serpente de bronze foi construída para todos os israelitas. Qualquer israelita que fosse mordido pela serpente, se olhasse para a serpente de bronze, sarava. Na sua conversa com Nicodemos, Jesus fez menção deste episódio. Assim como a serpente foi construída por Moisés, colocada num lugar alto, numa haste, para benefício de todos os israelitas, Jesus disse: Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Outro fato importante narrado no capítulo 21 foram 2 vitórias esmagadoras de Israel contra reinos muito poderosos. Nas suas andanças pelo deserto, os israelitas chegaram no território de Seom, rei dos amorreus. Ao pedir passagem pelo seu território, Seom recusou e foi com o seu exército para guerrear contra Israel. Os israelitas destruíram Seom e o seu exército e ocuparam o seu território. Depois eles chegaram em Bazã, a terra de Og, que também saiu para enfrentar os israelitas. A Bíblia diz que Og era descendente de gigantes. Lá em Deuteronômio capítulo 3, a Bíblia diz que Og dormia numa cama de ferro que media 4 metros de comprimento por 1,80 m de largura. Mas esta nação também foi aniquilada pelos israelitas. Foram vitórias tão impressionantes que repercutiram nos povos vizinhos, naqueles que moravam em Canaã, e até nos Salmos nós lemos menções dessas vitórias. Os anos foram passando, os israelitas andando pelo deserto, aquela geração primeira que havia saído do Egito ia morrendo, e nos capítulos 22 a 24 nós temos a famosa história de Balaão. Israel estava acampado no território de Moabe. O rei de Moabe, Balaque, sabendo o que Israel havia feito com Seom e Og, estava morrendo de medo dos israelitas. Então ele teve uma ideia: contratar o profeta Balaão, um falso profeta, para que Balaão proferisse maldições contra Israel. Na cabeça de Balaque,
Se Balaão amaldiçoasse Israel, ele teria a chance de guerrear e de vencer os israelitas. Porém, Deus converteu a maldição em bênção. Por 3 vezes, ao invés de amaldiçoar, Balaão abençoou a nação de Israel. No capítulo 24, nós temos uma profecia messiânica maravilhosa. Números 24, versículo 17, diz assim: Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Lá no livro de Gênesis, capítulo 49, nós aprendemos que quando Jacó estava abençoando seus filhos, ao abençoar o seu filho Judá, ele disse que o cetro não se afastaria de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que viesse o Messias. E ao Messias, os povos obedeceriam. Veja aqui em Números 24 a mesma palavra cetro aparecendo. Como as profecias são acumulativas, a informação de uma profecia se soma a outra profecia, sabemos que este cetro que subirá de Israel virá da tribo de Judá. Esta profecia de Números 24 vai nos falar um pouco da natureza deste rei que virá da tribo de Judá. Perceba que neste versículo nós temos 2 elementos, uma estrela e um cetro. A estrela é um elemento celeste, o cetro é um elemento terrestre. Então, este, que é o descendente da mulher, de Sem, de Abraão, de Isaac, de Jacó, o rei da tribo de Judá, harmoniza perfeitamente o celeste e o terrestre. Veja como as profecias vão trazendo para nós mais e mais detalhes sobre a pessoa do Messias. Essa profecia nos ensina que o Messias terá o seu nascimento anunciado pelo surgimento de uma estrela. Essa é a profecia que explica por que os magos foram até Jerusalém. Eles conheciam a profecia e foram para lá encontrar o rei de Israel. Mesmo não conseguindo amaldiçoar Israel, Balaão não deixou de fazer mal a eles. No capítulo 25, nós vemos que Balaão ordenou às mulheres midianitas que incitassem os homens de Israel a adorar os seus deuses. Este ato custou a vida de Balaão. Capítulo 26 mostra um segundo censo. Toda aquela primeira geração que havia saído do Egito já tinha morrido. Então, uma nova geração seria contada. Chegamos no capítulo 27, quando ali vemos que um homem da tribo de Manassés, Zelofeade, tinha 5 filhas e nenhum filho. As leis da herança diziam que o pai deveria dar as suas propriedades para o filho mais velho. Então, essas irmãs foram até Moisés e pediram para receber a herança do pai. Moisés levou o caso a Deus e ficou determinado, então, que quando um homem não tivesse filho, as filhas poderiam receber a herança do pai. A vida de Moisés estava chegando ao fim. Eram seus últimos momentos com a nação de Israel. Então, diante do sumo sacerdote Eleazar e de todo o povo de Israel, Moisés apresentou aquele que seria o seu sucessor como líder, Josué. Capítulos 28 a 30 mostram outras leis que os israelitas deveriam cumprir. No capítulo 31, o Senhor ordenou os israelitas que punissem os midianitas pelo pecado de terem induzido Israel a adorar outros deuses. E eles mataram Balaão. O capítulo 32 também é um marco no livro de Números. Ele vai nos mostrar que as tribos de Ruben e Gade cresceram seus olhos sobre aquela terra que eles haviam conquistado de Seom e de Og. A alegação deles era que as terras que eles conquistaram de Seom e Og eram terras muito boas para a criação de gado, e essas tribos tinham muito gado. Então, os Rubenitas e os Gaditas foram até Moisés pedindo para que eles não atravessassem o Jordão, para que ficassem do lado leste do Rio Jordão. A princípio, Moisés ficou muito irado com aquela proposta, mas os Rubenitas e os Gaditas prometeram que acompanhariam as demais tribos na conquista de Canaã, e só quando a terra fosse conquistada, eles voltariam para esse território a leste do Rio Jordão. Moisés, então, consentiu em dar aquela terra para eles. Metade da tribo de Manassés também ficou naquele território.
Capítulo 33 faz uma retrospectiva de toda a jornada de Israel, começando da saída do Egito até as campinas de Moabe. Capítulo 34 fala das fronteiras de Canaã. Capítulo 35 mostra as cidades que os levitas teriam dentre as tribos de Israel, além das cidades de refúgio, que eram lugares para onde aquele que havia cometido um homicídio sem intenção poderia fugir do vingador do sangue até aguardar o julgamento. O último capítulo de Números, capítulo 36, reforça a ordem para as filhas de Zelofeade. Elas receberiam a herança do pai. Há muitos ensinos preciosos que nós podemos tirar de Números, mas eu quero destacar 2. Israel peregrinava pelo deserto. Aquele não era o lugar deles. Assim nós, salvos pela fé em Cristo, também estamos peregrinando nesse mundo. Somos forasteiros. Este não é o nosso lugar. Só conseguiremos andar neste mundo pela fé, confiando nas promessas de Deus. Se por algum motivo falharmos, Deus virá em nosso socorro, nos levantará, nos ajudará e continuará caminhando conosco até chegarmos em nosso destino. A descrença do povo de Israel foi a causa de terem ficado 40 anos no deserto. Deus não forneceu um itinerário para os israelitas. Quando a nuvem se erguia de sobre o tabernáculo, eles partiam. Aonde a nuvem parava, eles armavam acampamento e armavam o tabernáculo. Deus não tem um roteiro definido para o seu povo quando este se aventura fora da sua vontade. E você, tem procurado a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida? Leia o livro de Números e deixe o Senhor trazer lições preciosas para a sua vida.